Bom, em primeiro lugar, um agradecimento em nome do Caminhedos a todos vocês que se dispuseram a vir aqui num sábado à noite. Tá? E o nosso tema de hoje, eu vou tirar isso aqui, porque aí eu posso me movimentar um pouquinho mais. Nós vamos falar hoje sobre reforma íntima. Tá? A gente escuta muito essa palavrinha, né? Reforma íntima, aqueles que se dispõem principalmente a estar estudando, a estar conhecendo um pouquinho mais do Espiritismo, ou a, a mensagem do Cristo, né? Não vou limitar isso ao Espiritismo, mas a todas as religiões cristãs, ao cristianismo, a gente escuta isso, da reforma íntima, da gente se melhorar um pouco mais, tá? Porque essa é a intenção realmente de toda a religião e também do Espiritismo, a gente progressivamente nós nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Então, vou convidar a todo mundo para juntos a gente conhecendo um pouquinho mais sobre reforma íntima e ver se no final a gente consegue chegar a alguma conclusão de uma maneira mais eficaz e mais tranquila para a gente conseguir essa reforma íntima, tá? Então eu vou dando para vocês algumas informações, tá? Durante a palestra para a gente conseguir juntos chegar a uma conclusão e poder, se possível, debater alguma dessas ideias, tá bom? Então vamos lá, começando com a informação do que seria essa reforma íntima. Tá? Então, dentre os vários conceitos que temos, podemos resumir que seria um esforço que o ser humano faz para se melhorar moralmente, ou seja, para melhorar os seus sentimentos. Tá? Então, nós daríamos novas direções a valores que já possuímos, corrigindo deficiências cujas raízes ignoramos ou não temos motivação para modificar, para mudar. Então aqui a gente precisa entender o seguinte: nós, como espíritos imortais, nesse momento estamos aqui vivendo em uma casa, que é o nosso corpo, tá? E assumimos uma personalidade nesse momento. Por exemplo, eu agora sou o Gustavo, né? Eu sou médico, eu tenho as minhas ideias, as minhas convicções, as minhas culturas e os meus sentimentos. Tá? Só que essa personalidade minha, que eu estou encarnado agora, ela também traz muitas deficiências, qualidades poucas, mas muitas deficiências de raízes que ignoramos. O que significa? De múltiplas vivências que eu já tive com outras personalidades que influenciam nessa minha. Quer dizer, nós temos lá no nosso inconsciente, tá, muitas emoções, tá, que interferem e influenciam na personalidade atual. Então, nós temos os nossos instintos, os nossos impulsos de agressividade, nossos impulsos sexuais, nossos impulsos múltiplos que interferem nessa minha personalidade. Então, a reforma íntima consiste em nós estarmos direcionando de uma maneira mais objetiva e eficaz desses nossos valores, desses nossos impulsos e tentando descobrir e corrigir essas deficiências, tá? Mas para isso nós precisamos de motivação para mudar. Muitas vezes nós sabemos, né, de atitudes e sentimentos nossos que não são tão dignos, mas aquilo nos é conveniente em um certo momento, então não temos a motivação, às vezes, para mudar. Quando a gente fala em reforma, eu trouxe essa imagem, porque toda vez que a gente fala em reforma, a reforma não é uma coisa fácil. Quem aqui já tentou fazer alguma reforma em algum cômodo de uma casa, morando na casa? É isso aí, é uma bagunça,
é uma coisa que a gente não gosta nem de ver, né? E é isso que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que fazer uma reforma morando, né? Nosso espírito vai ter que fazer uma reforma morando na casa que é o nosso corpo. Nós não vamos conseguir sair desta casa, nós não vamos conseguir destruir essa personalidade e construir uma nova. E todo o processo de reforma, quer dizer, nós vamos fuçar e mexer em coisas que às vezes a gente nem lembrava que tinha, ou coisas que nós vamos descobrir que não nos agrada, tá? Então, esse processo, inicialmente, ele não é agradável e não traz sentimentos ou impressões muito boas, mas que no fim, toda essa bagunça, ela vai valer a pena. Tá? Toda reforma, quando você faz, né, no cômodo, ele vai ficar melhor, a satisfação depois vai valer a pena o esforço. Então já temos aí um conceito do que seria reforma íntima. Então, mas para que nós vamos precisar fazer essa reforma íntima? Porque se nós, sendo espíritos imortais, né, na experiência terrena, sem esse esforço individual para nos melhorarmos moralmente, não podemos crescer e evoluir espiritualmente. Em resumo, nós vamos fazer essa reforma íntima para a gente alcançar a felicidade, para sermos felizes. Tá? E essa felicidade, não só em vidas futuras, quer dizer, quando evoluirmos espiritualmente, não, começarmos a ser felizes agora. Essa felicidade que eu digo é uma felicidade, aquele estado de espírito, aquela plenitude de paz de espírito. Não é aquele conceito, felicidade é aquele que nasceu, né, afortunado, nasceu em berço de ouro, não precisa trabalhar, tem todas as facilidades da vida. Isso é um conceito muito superficial e muito efêmero, muito passageiro do que seja felicidade. Tá? Porque, é lógico, as facilidades da vida talvez nos traga momentos de satisfação, mas o sentimento íntimo de felicidade é uma coisa que independe, né, de posses materiais, porque na verdade a felicidade é uma conquista que a gente tem, né? Que depende do nosso esforço, tá? Então, a reforma íntima, a gente já sabe o que é, então ela começa a valer a pena, porque todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer ter essa sensação, essa paz de espírito. Então, já temos aí um motivo para a gente começar a pensar um pouquinho com mais carinho na reforma íntima. Continuando na pergunta, por quê? Quem que está falando isso? É o palestrante, é o Gustavo que está me falando isso? Por que eu preciso fazer essa reforma íntima? Quem mais nos diz isso? Então, a gente já vai encontrar recomendações no Evangelho de Jesus. Jesus já nos trazia algumas recomendações de conduta e que a gente assumindo essa conduta, já nos tornaríamos uma pessoa melhor, em paz consigo mesmo. Então temos esse trecho aí de Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Tendo os fariseus tomando conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Quem nos dera que o conhecimento transformasse automaticamente o nosso sentimento e transformasse a nossa vivência. Porque se a gente sentisse e vivenciasse isso aqui, que a gente sabe que é uma verdade, mas se a gente sentisse e vivenciasse isso, os problemas da humanidade
estariam se caminhando para o fim. Porque se eu não vou fazer ao próximo o que eu não gostaria que ele me fizesse, não há motivo mais para a guerra, não há motivo mais para confrontos e conflitos interpessoais. Eu não vou desejar mais o que é o do outro, eu não vou desejar fazer o mal ao outro, porque eu não quero isso para mim. A não ser que eu seja masoquista e gosta de sofrer, eu vou fazer mal para o outro, entendeu? Então, isso aí é uma noção e uma recomendação de conduta fantástica, mas a gente vai percebendo que essa reforma íntima é um pouquinho mais trabalhosa do que a gente imagina, porque não basta somente conhecimento, tá? Aqui a gente tem também em Mateus e Lucas reforçando essa ideia de não fazer ao próximo o que não gostaria que nos fizessem, que nada mais é de respeito ao próximo, tá? A gente tem também em Mateus aquela parábola de assim, olhar o argueiro no olho do irmão e não ver a trave que tem no seu olho. O que é isso? Nós somos mestres em ver e apontar o defeito nos outros, sem antes nos analisarmos, não é verdade? Isso aí é frequente, pessoa vem e fala, nossa, aquela minha vizinha é uma fofoqueira, porque ela fala isso, fala que, olha, mas o que você está fazendo? Você está fazendo a fofoca dela. Quer dizer, é aquela história, o macaco sentar em cima do rabo e não ver o do outro, né? Então, essa recomendação, essa de conduta, nada mais é do que, antes da gente olhar os defeitos do outro e perceber, vamos começar a olhar um pouco para nós mesmos, tentar procurar a trave no nosso olho, tá? Então aí, o Evangelho, Jesus já nos começa a orientar por que a gente deve fazer essa viagem ao nosso interior. No Livro dos Espíritos, na questão 919, também é perguntado qual o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. E a resposta é: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Tá? Então, nós temos aí Jesus já nos trazendo essas orientações. Algum tempo depois, a codificação, a informação dos Espíritos nos trazem também essa informação. Tá? Conhece-te a ti mesmo. Tá? Que a partir do conhecimento de nós mesmos, nós vamos ter a oportunidade da transformação. Vamos lá. Num recente discurso que o Papa Francisco fez a respeito da felicidade, a gente consegue também ver isso aí. Ele diz, ser feliz não é uma fatalidade do destino, como eu disse agora há pouco, mas uma conquista para aqueles que conseguem viajar para dentro de si mesmo. Então a gente nota, assim, essa visão cristã, principalmente, que a gente precisa começar a olhar para dentro de nós mesmos. Precisamos começar a mergulhar dentro de nós mesmos para que a gente conquiste a felicidade. Porque eu disse, para que a gente precisa fazer a reforma íntima? Para a gente conquistar o que a gente quer, o que todos nós buscamos. Nós buscamos a felicidade. Por que a gente busca a melhora, né? Evoluir espiritualmente? Para que sejamos felizes, não é? Então vamos lá. Temos aqui um outro conceito, Mahatma Gandhi, que diz, quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior. Então aqui um outro pensador que influenciou também a humanidade dizendo isso, que quando o teu mundo interior, quando você toma coragem de melhorar e modificar, e esse mundo interior teu está em harmonia, o que está em volta de você também começa a estar em harmonia.
Mas isso não é mágica. Fala assim, eu vou melhorar, acabou meus problemas? Não. É que provavelmente aquele mesmo problema que quando você estava em desequilíbrio ou em desarmonia, ele parecia uma coisa muito grande e intransponível, quando você está em paz consigo mesmo, aquele problema não parece tão grande e você, na tua paz, consegue raciocinar melhor, consegue achar soluções para ele. A tua saúde melhora porque isso é mágica? Não é mágica. A ciência já comprova que quando você está em depressão, teu sistema imunológico funciona pior, você fica mais doente, você tem mais tendência a ter doenças reumatológicas. Se você é uma pessoa irada, agressiva, aquela pessoa traz o ódio no coração, é mais fácil você ter arritmias cardíacas, problemas, muito ansioso, muito nervoso, gastrite nervosa. Então, o mundo interior, né, o mundo exterior reflete o teu universo interior. Tá? Então, nós estamos começando a ver já alguns bons motivos para a gente encarar essa reforma. Né? Agora, chegamos aí no X da questão. Como que nós vamos fazer isso daí? Tá? Por isso, tantos questionamentos. Porque infelizmente, eu não vou dar aqui uma fórmula, uma receita de um bolo de mágica, porque se eu soubesse, eu já teria feito isso em mim mesmo, entendeu? E é muito difícil. Eu também estou cheio desses questionamentos, mas cada um de nós aqui, né, eu quero que cada um de nós tenha pelo menos uma noção ou um rumo. Isso é muito particular, né? Então temos que ter muitos questionamentos mesmo, porque a humanidade evolui e progride com questionamentos. A própria religião espírita surgiu a partir de muitos questionamentos. Afinal, o livro primeiro, que é o Livro dos Espíritos, nada mais são que 1018 ou 1019 perguntas, né? Então, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue aqui. Como fazer essa reforma íntima? Então, a gente já sabe que a gente vai precisar de um autoconhecimento, tá? Que é olhar para dentro de nós mesmos, e um autoaperfeiçoamento moral, tá? Mas é muito importante a gente ressaltar que aqui não é acabar com o mal, e sim fortalecer o bem que está em nossa consciência. Quando perguntado aos espíritos onde está escrito as leis de Deus, a resposta é na sua consciência. Quer dizer, no fundo lá de nossa alma, no fundo, a gente sabe o que está de acordo com a lei divina e o que não está. Tá? A gente sabe onde aperta o nosso calo. Tá? E essa questão aqui, não acabar com o mal, às vezes isso aí pode trazer um pouco de angústia. Quer dizer, a gente, quando vai tentar se melhorar, a gente quer eliminar as coisas ruins que estão na gente, nossos sentimentos ruins. Fala, eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais sentir inveja, eu não quero mais sentir raiva, eu não quero mais sentir... É louvável essa intenção, mas essa nossa personalidade que nós estamos agora, nós não vamos conseguir sumir com uma milenar história que nós trazemos, de múltiplas vivências. Nós tivemos várias outras vidas, várias outras personalidades, e isso está tudo acumulado e sedimentado no nosso inconsciente. E tudo que nós estamos vivenciando hoje, no nosso dia a dia, também está sendo armazenado no nosso inconsciente. Então, nós não vamos conseguir acabar. Às vezes, a gente pensa, fala assim, não, a inveja já não me atinge mais, eu consegui superar a inveja. Só que mais na frente, de repente, você e teu colega que trabalham juntos na mesma sessão há anos, ele recebe uma promoção e você não. Você fica pé da vida e querendo estar no lugar dele. Então, você vê, a gente precisa vivenciar uma experiência para ver, sentir realmente se nós conseguimos superar aquela emoção, né? Então, mas para isso a gente precisa conhecer
essas emoções para saber se nós vamos conseguir dar um novo direcionamento a essa emoção, tá? E vamos fortalecer o que há de bom na gente, para que na balança, depois, pese mais as coisas positivas. Então, vamos lá. Então, a gente, como eu disse, temos que conhecer o que trazemos conosco, né? Eu trouxe aí algumas características que nós temos, né? E nós vamos dar uma olhada um pouquinho aí, muitos de nós vamos nos identificar com várias, eu me identifico praticamente com quase todas, algumas mais intensas, outras menos, tá? Então nós trazemos dentro de nós coisas boas, lógico, tá? Mas a intenção é que a gente tentar perceber o que nós temos de desagradável, tá? Então nós temos muita coisa, não vamos nos ficar angustiados, né? Irmãs do Fô tem o Reforma Íntima Sem Martírio, né? Que é isso, nós não podemos nos martirizar, não pode ser um sofrimento absurdo essa reforma íntima. Então, temos muita coisa, por onde nós vamos começar? Na questão 913, nos dá uma ajuda. Entre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? Quer dizer, qual o principal? A resposta, já o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos, há o egoísmo. De nada valerá combatê-los, pois não chegareis a extirpá-los, enquanto não tiverdes atacados o mal pela raiz, enquanto não tiverdes destruído a causa. Ou seja, quando a gente não tiver destruído o egoísmo. Pronto, então agora a gente já tem um alvo a ser perseguido, né? O egoísmo. Já sabemos que o reforma íntima é importante para a gente ser feliz, já sabemos o que é, pronto, tá fácil. Nem tanto, tá? Nós vamos ver por que é difícil a gente cortar a raiz. Por que é difícil acabar? Na questão 917, Fenelon nos orienta que de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, do qual o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode se libertar. Vamos meditar um pouquinho a respeito disso. Quando a gente é criado em espírito, como diz no livro dos Espíritos, simples e ignorante, lá no homem primitivo, ainda no homem das cavernas, e temos uma trajetória até chegarmos a ser espíritos puros, evoluídos. No homem primitivo, nós estamos praticamente quase todo influenciado pela matéria. E no outro extremo, nós não temos influência da matéria. Só que essa influência da matéria, o egoísmo, ele foi um mecanismo necessário para a evolução do homem. Quer dizer, o ser humano, no princípio, ele precisava pensar nele próprio, ele precisava desse instinto de sobrevivência, o instinto de procriação, o instinto de luta, para que ele sobrevivesse. Tá? No mundo ainda primitivo, ele tinha que pensar nele mesmo, no seu conforto, que sair para caçar toda hora comida é penoso, às vezes não conseguia. Aí ele começou a cultivar seus alimentos, começou a criar animais. Era difícil carregar. Um dia ele pensou em criar roda, ele pensou em se aglomerar numa sociedade para que um ajudasse o outro. Mas porque ele era bom? Não, porque ele está pensando no conforto dele. Então um dia o egoísmo foi importante. Só que nós viemos evoluindo. E há um momento que nós precisamos começar a deixar esse egoísmo de lado para que essa matéria não nos influencie tanto. Mas Fenelon nos diz, nós estamos muito mais próximos da nossa origem do que do nosso fim. Então a matéria ainda nos atinge muito, por mais que nós não queiramos ser atingidos por ela, porque ainda trazemos na nossa genética todos os instintos, tá?
Ainda temos. Quando a gente, em uma situação de estresse extremo, ou acuados, ou num risco de morte, às vezes assumimos alguma agressividade ou alguma posição que nós mesmos desconhecemos. Não é? Então, nós ainda somos muito influenciados pela matéria. Então, por isso que... É difícil, né, a gente acabar com esse nosso... Já temos o alvo aí, mas é difícil a gente destruir. Carlos Pastorino, no livro Impermanência e Imortalidade, que é a psicografia de Divaldo Franco, ele fala: eliminando os interesses egoísticos, a pouco e pouco vão desaparecendo os conflitos internos que decorrem do medo da perda da posse, da perda da juventude, da saúde, da posição social, do trabalho, né? E que esses conflitos internos, né, vão sendo substituídos pela tranquilidade do dever bem cumprido. Ou seja, o ser sensorial, quer dizer, aquele ser que sente, influenciado pela matéria, vai cedendo lugar ao ser espiritual. Então a gente sabe, já viu que é difícil o egoísmo, combatê-lo, mas a gente vê que quando esses interesses egoísticos vão diminuindo, os conflitos que nós trazemos, e nós trazemos vários, porque o nosso dia a dia é cada vez mais conturbado. Às vezes nos dá a impressão que a humanidade está regredindo em vez de evoluir, né? Mas esses conflitos a gente já consegue perceber que eles vão diminuindo. Então vale a pena a gente focar nosso esforço lá no egoísmo, vale a pena o esforço, porque a gente já começa a sentir os benefícios aqui, agora, nessa vida mesmo, né? E aí vem Santo Agostinho, também no Livro dos Espíritos, e nos dá uma diretriz muito legal para como a gente começar a fazer esse processo de autoconhecimento, de reforma íntima. Ele fala: fazei o que eu mesmo fazia quando vivi na terra. No final do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Foi assim que cheguei a conhecer-me e ver o que em mim precisava de reforma. Parece aí, né, que encontramos a receita do bolo. Né? Fala, nossa, realmente, isso aí tá todo o caminho traçado, agora ficou fácil. Vamos com calma. Mas a gente vê aí, quer dizer, Santo Agostinho, ele seguiu aquilo que a gente falei, aquelas recomendações de Jesus, né? Não fazer ao próximo o que não gostaria que me fizessem. Ele combate de forma muito enérgica o egoísmo, porque ele passa a revista nas suas atitudes se ele não causou mal a alguém, se ele não causou algum transtorno a outra pessoa. Quer dizer, ele está abdicando do seu bem-estar para perceber se as suas atitudes não estão atrapalhando alguém. Então, ele está combatendo o egoísmo, ele está seguindo as recomendações de Jesus, né? Então, só que assim, a gente vai ver por que, apesar de toda essa fórmula, toda essa diretriz, por que mesmo assim continua sendo difícil. Vamos lá. Projeção. A gente tem na nossa mente vários mecanismos psicológicos que nos ajudam no nosso dia a dia, mas também às vezes nos complicam um pouco. Tá? A projeção é um mecanismo psicológico e nós temos essa projeção em relação ao próximo e também temos a projeção em relação a nós mesmos, né? E essa, acho que é um dos principais freios de mão aí para a nossa reforma íntima. Em relação, eu vou dar um exemplo aqui para
para a gente ficar ilustrar um pouco mais isso daí. Então vamos imaginar uma moça, uma mulher, ela acorda um dia muito feliz porque na noite vai ter um jantar romântico com seu marido para comemorar uma data importante do relacionamento, 1 ano e 4 meses de casamento, né? A mulher gosta muito de datas, né? Então vai lá, ela já amanhece, já começa pensando naquilo, o que vai ser, qual o cardápio, já passa no cabeleireiro, marca uma escova, refaz as unhas, tenta combinar com o vestido e deixa tudo pronto para aquele momento, né? E ela já imagina como será a reação do marido. Ela projeta como o marido vai chegar. Então ela imagina o marido chegando na hora marcada, né? Chegando, abrindo a porta, falando: oi querida, nossa, que bonita a sua escova que você fez hoje. Você fez as unhas, né? Está combinando com o seu vestido. Tá? Fala: não, trouxe aqui para você um presente. Esse vestido que eu vi, que você viu naquela loja 3 meses atrás e falou que era bonito, eu lembrei e fui e comprei, entendeu? Então ela está imaginando tudo isso, assim que ele deveria agir. E quando ele chega, 45 minutos atrasado, com meia dúzia de rosas e uma caixa de bombom, começou a estragar o jantar romântico aí. Ela fala: ele sabe que eu tenho rinite e não posso com rosas. Ele sabe que eu estou de dieta e não posso com bombom. Quer dizer, é uma visão pessoal dela. Ela queria que o outro agisse de acordo como ela deseja, com as suas convicções, né? Ela não vê, de repente, não se põe no lado do outro. Ela não conseguiu ver a realidade do marido que teve um dia complicado, que precisou refazer um relatório que o chefe pediu, se atrasou, não conseguiu achar a loja aberta, achou apenas uma floricultura e foi o que deu, porque ele queria estar junto naquele momento, entendeu? Então a gente, muitas vezes, nós projetamos a reação que o outro deveria ter de acordo com a nossa vontade. Eu fiz isso para ele, mas ele não me falou obrigado. Eu fiz isso, mas ele nem reagiu como deveria. Mas como deveria? Deveria de acordo com as minhas convicções. E por que projetamos tanto em relação ao outro? Principalmente porque nós projetamos em relação a nós mesmos, que é o pior. Porque nosso ego, nosso orgulho, nos dá muito mais importância e valor do que nós realmente o temos. Nós sempre achamos que as nossas ideias são as melhores, que as nossas convicções são as mais certas. Nós adoramos falar a verdade na cara do outro, porque ele precisa ouvir a verdade, que ele está errado. Mas cada um de nós temos a nossa verdade. Cada um de nós temos uma cultura, uma educação, um modo de ver a vida. Mas nós, né, nosso ego, nosso orgulho, sempre nos põe num pedestal maior. Se alguém, como eu disse, recebe uma promoção e você não, isso foi uma injustiça. Mas não foi, a gente não vê que foi uma justiça para ele que trabalhou direito, não é? Então é esse também. Então por isso que a gente seguir aquela normativa de Santo Agostinho, vamos passar em revista o que fizemos hoje. Às vezes a gente não consegue ver, né, perceber esses nossos defeitos ou onde eu agredi o outro. Por quê? Porque o meu orgulho fala: não, aconteceu aquela situação, mas eu precisava falar aquilo para ele, eu precisava fazer aquilo para ele, porque eu estava certo. Então, gente, a reforma íntima exige esforço, como eu disse, exige coragem para a gente perceber o que a gente tem. Em alguns momentos, exige um pouco de imparcialidade. A gente vai ter que, às vezes, sair daquela situação e olhar como se fosse de fora, ou tentar nos colocar na situação do outro. Será que naquela situação, se eu estivesse no lugar dele, eu não agiria igual? Ou
se ele me fizesse aquilo, será que eu não teria a mesma reação? Tá? Então, por isso que a reforma íntima não basta só a gente querer o pensamento. Tá? Emmanuel, na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, fala: cada criatura, com seu sentimento que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. O que significa isso? Os nossos sentimentos que caracterizam a nossa vida íntima, está dando microfonia. Muitas vezes nós não a conhecemos, como eu disse, vem de vivências milenares, que está lá no nosso inconsciente. Tá? E essa vida íntima nos dá uma frequência, quer dizer, emite raios ao nosso redor, tá? Nós estamos imersos num campo eletromagnético que vai moldar a nossa frequência. É isso que quem está aprofundando um pouquinho mais o estudo na doutrina espírita fala: você entrou na frequência com bons espíritos, você entrou na frequência com maus espíritos, porque isso, o que faz isso? São nossos sentimentos. Por isso que a oração sentida, ela é muito mais abrangente do que aquela oração maquinal. Por isso que não só o nosso pensamento ou a nossa vontade interfere na nossa mudança, na nossa evolução. Não basta você, eu venho aqui no centro espírita 2, 3 vezes na semana, ou vou na igreja tantas vezes na semana e ajudo lá no Lins e faço isso. Tem sua validade? Lógico. Mas isso é responsável para a tua salvação? Não. Só eu que estou dizendo isso? Não. São Paulo, na primeira epístola dos Coríntios, ele já falava: ainda que eu falasse a língua de todas as línguas dos homens e falasse a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, se eu no capítulo 15 do Evangelho, se eu não tiver caridade, quer dizer, se eu não tiver amor, isso nada me vale. Ainda que eu dominasse todos os mistérios, soubesse todas as ciências e tivesse a fé que conseguisse transportar as montanhas, se eu não tiver caridade, quer dizer, se eu não tiver sentimento, isso nada me vale. Se eu doar todos os meus bens e oferecer o meu corpo para ser colocado fogo, se eu não tiver caridade, nada disso tem valor. Se eu não modificar o meu sentimento, não tem validade. Não tem validade para você ser esse espírito de luz que você imagina que você vai conseguir ser somente com pensamentos e com atitudes superficiais, e não tiver a coragem de realmente buscar lá no fundo do baú esses sentimentos ruins, tentar identificar e tentar modificá-los, direcioná-los. Tá? Joana de Ângeles, no livro Iluminação Interior, ela diz também: todas as criaturas cometem erros, né? E de maior ou menor gravidade. E esses erros, eles vão sendo arquivados no nosso inconsciente, a maioria das vezes, às vezes sem passar por uma análise, né, nossa, em nível de consciência. Às vezes cometemos erros que nem percebemos, ou no momento aquilo não nos é interessante analisar, só que isso vai ficando ali, acumulado, e que cedo ou tarde, né, voltam de forma inquietadora, produzindo mal-estar, inquietação, insatisfação, depressões, e aí vai. Então, a culpa é sempre responsável por vários processos neuróticos, vários transtornos psicológicos. Então, nesse processo de reforma íntima, quando a gente começar a entrar em contato com o que a gente tem de ruim, com as atitudes que muitas vezes a gente luta para melhorar, olha que passa a situação, a gente faz igual. Aí a gente luta e a gente faz quase igual. A gente não podemos nos martirizar, falar assim, eu nunca vou conseguir. Não, nós temos que nos perdoar também nossos defeitos. Né? Porque quando a gente começa a se perdoar, é mais fácil você perdoar o que o outro nos faz. Porque a gente sabe quanto é difícil, sabe que para ele é difícil também. Então,
vamos trabalhar também esse perdão. Então, resumindo, né, temos aí nos fundamentos da reforma íntima, que vai ser a renovação das nossas atitudes, da nossa esperança interior, né? Vamos fortalecer a nossa fé, solidificar o amor a nós mesmos e também ao próximo, a incessante busca do perdão, principalmente conosco mesmo e também ao outro, cultivo de bons pensamentos, finalizando no aperfeiçoamento do ser, num esforço constante, tá? Contínuo e constante dos seres humanos, para se melhorarem moralmente, para se melhorar os sentimentos. Tá? Então temos que aproveitar as oportunidades da vivência aqui, agora, nessa vida. Tá? Por quê? Porque a gente tem que se melhorar agora para nos prepararmos também para a hora que a gente estiver vivendo na vida espiritual. Não pense que lá nossos defeitos vão ser corrigidos assim como um passe de mágica, ou muito mais facilmente. Não, lá o remorso, a culpa, são muito mais, nos atinge com muito mais força, porque lá nós não conseguimos usar máscaras para disfarçar os nossos defeitos. Então nós temos que nos preparar agora, pensando lá na frente, pensando numa próxima vida, numa nova personalidade, nós vamos facilitar um pouquinho mais para ela, se a gente já conseguiu melhorar um pouquinho nessa. Não vamos falar assim, vou deixar isso para outra vida. Não, vamos nos esforçar, porque o esforço ele é contínuo. Tá? Então, em resumo, a gente tem que ter a coragem de olhar no espelho, tá? Porque a gente quer ser bonzinho, a gente quer ser bonitinho, a gente quer ser querido pelos outros, ser elogiado pelos outros, a gente quer ter uma posição de destaque perante os outros, né? E parecer isso. Mas quando na verdade a gente pode ter dentro de nós mesmos alguma coisa que pode ser perigosa, pode ser agressiva, que pode ser danosa para os outros, né? Então, às vezes a gente pode ver alguma coisa que a gente não gostaria, tá? Não que a gente vai olhar no espelho, né, e ver logo o leão, mas se a gente já começar a ver um gato do mato, alguma coisa um pouquinho mais selvagem do que o gatinho, já é um primeiro passo, tá? Então eu gostaria que ficasse bem sedimentado, que assim, que a reforma íntima, ela é uma coisa que demanda esforço, tá? Demanda esforço contínuo e constante, mas que o benefício a gente vai começar a ver já nessa vida, tá? E que não basta simplesmente a nossa vontade, o nosso pensamento, nós vamos ter que mudar o nosso sentimento. O conhecimento é muito importante para dar o impulso disso. Por isso que a casa espírita, a religião espírita, incentiva muito o estudo, para que conheça profundamente. Porque você vai tendo a noção de quanto é difícil, do quanto você precisa melhorar. Tá? Eu falo isso por mim mesmo, que quando eu comecei a conhecer o Espiritismo e a estudar um pouco mais, eu tendo a posse daquelas informações, eu já me sentia melhor do que muita gente que não conhece. Eu já me sentia quase que a um passo da salvação. À medida que eu fui estudando, parece que quanto mais você vai estudando, você vai vendo que a gente não é nada disso. Às vezes a gente é muito pior do que a gente imaginava. Então o conhecimento ele te dá o primeiro passo, tá? Mas precisa mudança do sentimento, tá? Que é isso por isso chama reforma íntima, tá? É a mudança do nosso sentimento. Então era isso que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês. Não tem uma fórmula mágica, eu também estou procurando a minha fórmula mágica, tá? Estou lutando, mas aqui
nós temos já algumas diretrizes, né? Qual que é o principal? Nosso foco a bater mais, nosso orgulho e o respeito ao próximo, e vamos lutando, gente, porque realmente vai valer a pena. Muito obrigado a todos, que Deus continue nos abençoando, que todos vocês possam receber nesse momento a sua paz, a sua luz, que todos possam levar essa tranquilidade, essa energia para os seus lares, para as suas famílias, e possam, durante a semana, levar isso para o seu trabalho, porque como mostrou aquela imagem inicial, aquele coração de luz, é isso que a gente quer. A gente quer um dia chegar a ser esse coração de luz radiante, que a gente consiga transformar, não só a gente, mas um dia, quem sabe, quem está do nosso lado também, não é? Obrigado, tenham uma boa noite, bom retorno aos lares. Obrigado.